Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Como é bom estarmos juntos. Eu quero que liguem as luzes aí rapidinho. Eu preciso ver os rostos aqui nessa noite. Muitos rostos bonitos aqui. Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Amém? Você que está nos visitando, acene aí. O casal ali, que Deus abençoe. Ali atrás uma jovem. Aqui também, uns jovens aqui também. Não, Thaís, aí não vale. Quem mais? Aqui também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Há mais alguém nos visitando? Pode ser que nós não vimos, eu não tenha visto. Que Deus abençoe sua vida. Vamos toda a igreja dizer, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Vamos todos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, Ele é imutável, é infalível. O nome do Senhor Jesus exaltado neste lugar. Que venha o céu sobre nós aqui nessa noite. Amém? Que a glória do Senhor possa ser manifesta mais uma vez nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos capítulo 3, glórias a Deus, a partir do versículo 7, glória a Deus. Marcos capítulo 3, a partir do verso 7. Jesus vai realizar aqui várias curas à beira-mar e nós vamos extrair algumas lições importantes ao seu coração, ao nosso coração, nessa hora em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 3, a partir do verso 7. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, demônios, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Até aqui, que Deus já esteja falando ao nosso coração nessa noite, amém? Tema da mensagem de hoje: o que te move? O que faz você se movimentar para encontrar Jesus? Quais são os motivos que fazem você querer encontrar o Mestre? Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê direção daquilo que Ele quer para as nossas vidas nessa noite. Pai, obrigado. Até aqui o Senhor nos ajudou, já louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, exaltamos, declaramos que o Senhor é vitorioso, declaramos que o Senhor, ó Deus, é Rei sobre nossas vidas, declaramos aqui, ó Deus, que os céus haveriam de descer sobre este lugar. Portanto, nós queremos, ó Deus, aqui ouvir a Tua voz, nós queremos estar agora nesse momento com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Portanto, fala aos nossos corações, não permita, ó Deus, que nós tenhamos vindo até este lugar, mais uma vez, ó Deus, para estarmos por estar aqui neste lugar. Não, Pai, nós queremos sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, para que nós possamos, ó Deus, proclamar as Tuas boas novas. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho nos alcançou. Sustenta, Senhor, nossas vidas aqui. Te pedimos agora por todos aqueles que estão nos assistindo, onde estiverem, em momento que estiverem, que essa palavra encontre lugar nos corações. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o que nos move para que nós possamos nos achegar a Jesus? Jesus, por onde Ele passava, uma multidão cercava, a todo momento várias e várias pessoas estavam ao redor dele. E nós sabemos muito bem
que havia uma motivação para estarem buscando Jesus, perto dele. Nós sabemos que aquela multidão, ela tinha várias necessidades. Nós sabíamos também que essa multidão, a todo momento, apertava Jesus, não deixava ele se deslocar. Ele tinha muito problema de logística, por isso os 12 estavam ali junto com ele, auxiliando nesse ministério. Mas o que nós não podemos nos esquecer nessa noite, e eu tenho certeza que, assim como aquela multidão, ela tinha um motivo para estar perto de Jesus, você veio a este lugar por um motivo. Você veio até a casa do Pai Todo-Poderoso por uma razão. Você está aqui neste lugar porque você, hoje, nessa noite, precisa ouvir a voz de Deus. Há uma necessidade interna. Assim como aquela multidão, uns estavam ali curiosos para ver mais milagres. Outros interessados naquilo que era imediato, a cura mesmo. Estavam interessados mesmo em serem curados. Outros, talvez, estavam ali para ouvir os ensinamentos, que as palavras de Jesus, por muitas vezes o Sermão da Montanha era como algo doce para toda aquela opressão que existia naquela época, mas sem compromisso. Outros também queriam ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus naquela época, estavam dispostos a crer nele e ainda, além de crer, serem curados. Ou seja, nós tínhamos vários tipos de pessoas com as suas várias intenções. Foi assim por todo o ministério de Jesus. Por onde ele passava, ele sempre tinha que lidar com interesses. Nessa noite, você veio aqui para ouvir a voz de Cristo e Jesus sabe exatamente o meu e o seu interesse por estar aqui. Portanto, nós precisamos hoje analisar que para qualquer coisa da nossa vida, para qualquer situação que nós vamos resolver, nos alinhar, alcançar, nós estamos ali alinhando, além de alinhar um objetivo, nós temos um motivo. Além de nós termos um motivo, nós precisamos de algo que nos mova a alcançar aquilo que queremos. Nós precisamos também de algo que nos impulsione, de algo que nos levante da cama todas as manhãs. O despertador, ele tem o poder de te acordar, mas não o poder de te levantar da cama. Qual é o motivo? Qual é a razão que todos os dias você acorda, todas as manhãs? Tem uma razão, tem um motivo. Tem algo para que você possa agora se mover. Pelo que você está se movendo? Que nessa noite você possa se mover ao encontro de Jesus. Que nessa noite você possa encontrar motivos, razões para estar agora trilhando, para buscar um compromisso e a vontade de Jesus na sua vida. Porque esse é o grande diferencial e a grande importância de você estar aqui nessa noite. Uma direção dos céus para a sua vida. Jesus, hoje, ele te chama para saciar o maior interesse da sua vida. O maior interesse das nossas vidas é descansar a nossa alma. Nós temos atravessado dias tão conturbados, dias nas quais nós temos o nosso interior sendo cada vez mais pressionado. E nós estamos nos movimentando quase que no automático. Nós estamos cada vez mais vivendo uma roda que gira. E quando nós percebemos, já se foi meio de um ano já. Nós já estamos agora olhando já para dezembro. O ano já se passou e você olha para trás e talvez você valeu a pena até aqui. O que eu tenho feito agora que me motiva a estar perto desse Cristo? Qual a minha razão e intenção? A maior necessidade, meus irmãos, amigos, irmãos e irmãs aqui nessa noite, é encontrar descanso para as nossas almas. A palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus 11, 28 e 29, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, Jesus falando,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas. Nós vivemos em um tempo na qual nossa alma precisa de descanso, e somente encontraremos descanso em Cristo. Não há outro lugar que eu e você possamos encontrar descanso. Só conseguiremos encontrar descanso em Cristo. Coloque isso na sua mente, meu irmão. Nós só conseguiremos encontrar descanso em Cristo. Analisando agora este texto, nós vemos aqui várias pessoas estão ao lado de Jesus, aquela multidão, e essas pessoas, boa parte delas, elas se moviam, estavam ali próximas a Jesus, porque eles haviam ouvido falar. É o que diz o final do versículo 8. Além de todas as partes, eles haviam ouvido falar das coisas que Jesus fazia. Quais eram as coisas que Jesus fazia? Cegos enxergavam, surdos passavam a ouvir, paralíticos começavam a andar. Até uma história de um morto chamado Lázaro, que eu havia visto e conhecia, eu soube que ele ressuscitou. Essa era a história que se contava. As pessoas haviam ouvido falar que Jesus fazia sinais, maravilhas, curas. Por isso, havia agora um motivo, um interesse. Essas pessoas, elas ouvindo falar, ouviam detalhes, mas elas não estavam vendo. Elas só estavam ouvindo. Ao ouvir falar de Jesus, que ele curava, libertava, começava agora um desejo interno. Eu também preciso dessa cura. Eu também preciso dessa libertação. Quando eu e você, nós ouvimos falar sobre algo que nos desperta interesse, nós passamos agora, eu também quero isso. Eu também vou me mover para isso. E você conhece, assim como aquelas pessoas ouviam falar das coisas que Jesus fazia, você também conhece de muitas coisas, testemunhos de pessoas no qual Jesus também fez por elas. Você conhece de pessoas que foram libertas de vícios. Você conhece de pessoas que a vida era totalmente torta. Aquela pessoa eu conheço. Antes dela se encontrar com Jesus, ela era totalmente torta. Antes dela se encontrar com Jesus, a vida dele era totalmente desregrada. A partir do momento que ele se encontrou com Jesus, ele passou agora a viver uma vida diferente. Testemunho de curas. Talvez você seja uma testemunha de cura e de livramento que o próprio Cristo tenha feito na sua vida. E você tem isso dentro de você. Algo que Jesus fez pela minha e pela sua vida. Nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos as testemunhas que Jesus curou, libertou. E de grandes milagres. Portanto, sempre que você tiver oportunidade, meu irmão, sempre que você tiver a oportunidade, diga as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Cristo te chama a você agora contar, testemunhar para outras pessoas, para que outros saibam da mudança que Cristo fez em sua vida. Qual a mudança que Jesus fez na sua vida? Você conhece a sua vida pregressa, você sabe como você era. Agora você tem uma nova atitude. Agora você tem uma nova mudança. Seja uma testemunha de Cristo. Não só falando de Cristo, mas conhecendo a Cristo. Quantos aqui conhecem o pastor Jorge? Pastor Jorge aqui? Pastor Jorge aqui, amém? Quase a totalidade conhece. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos já discutiram com o pastor Jorge? Talvez discussão seja pelo temperamento dele, né? Você discutir com o pastor, um negócio meio estranho, né? Discutir, tá bom. Discordou dele.
Talvez orou com ele. Quantos aqui já ouviram conselhos dele? Quantos aqui receberam agora uma orientação, uma direção dele? Quantos conversam com ele toda semana? Vou repetir a pergunta. Quantos conhecem o pastor Jorge aqui? Já diminuiu, né? Drasticamente. Conhecer não é somente ter informação de saber quem é. É viver um relacionamento. E as perguntas que eu fiz agora, dá para aprofundar. Quantos conhecem o defeito, pastor Jorge? Defeitos. É a pergunta mais profunda. As qualidades. Quantos aqui sabem dos gostos? Gosto é algo mais para quem vive a convivência íntima. Quantos conhecem a casa, os cômodos, sabem exatamente o lugar na qual ele gosta de descansar? O refúgio dele. Por que é importante essa pergunta para nós nessa noite? Você conhece Jesus? Ou você só ouviu falar que Ele é bom, que Ele cura? Percebe o que aquelas pessoas estavam ouvindo acerca de Jesus? Aquelas pessoas ouviam que Ele realizava milagres, ouviam, sabiam, ouviam detalhes de terceiros. Só que essas pessoas não conheciam Jesus. Existe uma grande diferença para nossas vidas. Você será que conhece Jesus de uma experiência que alguém relatou para você? Ou de fato, comprovado, de um relacionamento íntimo, profundo com Ele? De saber exatamente quem Ele é? Será que você conhece e pode me relatar como é estar na presença de Jesus? Você consegue relatar para mim como é a voz de Jesus? Se você o conhece, você sabe como é a voz de Cristo, como Ele fala com você. Nós precisamos entender que conhecer a Jesus é saber até os pensamentos dele. Num relacionamento de casal, rapaz, a minha esposa até adivinha meu pensamento, é uma loucura. Minha esposa consegue até adivinhar os meus pensamentos. De o grau de intimidade que se tem com essa pessoa. Aquilo que Jesus hoje, nessa noite, que eu trago aos irmãos nessa noite, é que nós possamos conhecer a Cristo. E não saber informações dele. Saber só quem Ele é. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Você sabe qual é o pensamento de Cristo para a sua vida? O que Ele pensa sobre você? Abra sua Bíblia, Jeremias 29:11, está aí. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz, não de mal. O que mais? Para lhe dares o futuro e uma esperança. Continua comigo, versículo 12, vem comigo, versículo 12. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, em uma conversa íntima. Orar é conversar com Ele. Você conhece Jesus? Em oração, e eu os ouvirei. 13. Vocês me buscarão e vocês me acham. Para ter um relacionamento com Cristo, para ter agora esse conhecer, que é muito mais profundo, é necessário busca, encontrar. E quando vocês me buscarem, e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. E aí eu vou ser achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês até aí. Conhecer a Jesus é saber o que Ele pensa sobre mim e você. Era um relacionamento íntimo, que diverge daquilo que
aquela multidão ao lado de Jesus estava só ouvindo falar das coisas de Jesus. Que você hoje possa buscar a Jesus, encontrar a Jesus nessa noite, e ter um relacionamento profundo com Ele, a ponto de saber a presença, a voz, e também saber agora como Ele pensa ao meu e seu respeito. No segundo lugar, sobre essa multidão, quanto sofrimento carregava aquela multidão, não é? Eram sofrimentos que aceleravam, o sofrimento daquela multidão acelerava o processo de querer encontrar. O sofrimento daquela multidão acelerava o processo, a urgência, a necessidade de estar com Ele. Cegos, surdos, gente ferida na alma, margem da sociedade, sem esperança, sem recurso, cheia de dores, cheia de sofrimento, buscavam em Cristo cura e libertação. O sofrimento daquelas pessoas acelerava o processo de estar com Ele, de buscar. Nós vemos aqui um cenário de pessoas doentes, mas nós estamos doentes. Existe uma doença grave, crônica dentro de nós, e que se chama pecado, e que não tem médico nenhum que consiga trazer cura, paz, libertação. E foi para isso que Jesus veio. Jesus não está aqui exercendo um papel só de curandeiro. Jesus veio numa missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Entenda uma coisa, meu irmão, Jesus não precisa de mim, somos nós que precisamos dele. O pecado que há dentro do nosso coração, a gravidade dessa condenação que há sobre nós, estava nos conduzindo a passos largos a uma separação total de Deus. E é por isso que o Filho de Deus vem. Qual é a razão, qual é o motivo que o Filho de Deus veio a esta terra? Qual é o sentido dele se sacrificar na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida? Tem uma razão. Ele tem um motivo. Amor pela mim e pela sua vida. Qual é o motivo agora que me aproxima de Jesus? Entender e ter a consciência de que há pecado dentro de nós e que nós agora estamos caminhando para uma condenação eterna. Meus irmãos, por mais religioso que você seja, por mais bondosa moralmente que você possa ser, por mais ser considerada gente boa é o que mais ouvimos em velório. Todo velório que a gente vai, rapaz, era gente boa demais. Esse daí com certeza tem um lugarzinho reservado. Esse daí foi direto. Já ouviu essa expressão? Foi direto para o céu. Tem outra já que nós já ouvimos falar em velório também. Isso aí foi direto para lá. Como se nós fôssemos aqui os julgadores disso. Perceba, meus irmãos, nessa noite, amados amigos, visitantes, nós estamos contaminados com essa doença mortal. E a menos que Jesus nos perdoe, e a menos que Jesus nos liberte, a menos que Jesus nos salve, nós estamos fadados a uma vida totalmente distantes de algo mais importante. Que os nossos filhos clamam para nós, para ter, sabe o que é? Presença. Sabe o que mais? Nós precisaríamos cada vez mais desejar a presença de Deus em nossa vida. Com o pecado que está dentro de nós, nós estamos agora fadados a vivermos uma vida totalmente distantes do Pai. Romanos 3, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus, não alcançam o padrão da glória. Ó, o padrão da glória. Sabe qual é o padrão da glória? Perfeição. Eu e você só haveremos de entrar no reino dos céus e contemplarmos um Deus perfeito se nós formos perfeitos.
Logo, não temos como entrar. Não alcançamos esse padrão. Estamos limitados. Logo, para alcançarmos o padrão de Deus, só pela graça de Jesus. Porque Ele nos purificou de todo o pecado. A condenação que havia sobre a minha e sobre a vida, Ele rasgou, querido. Na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Ele tem um motivo. Qual é o seu? Não havia nenhuma esperança para mim nem para você, a não ser por Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém haverá de contemplar o Pai, se não for por Ele. Por Ele, para Ele. Voltemos ao texto. Marcos 3, agora. Ainda, no 7:8 ainda, grande multidão seguia, eram pessoas que tinham vindo da Galileia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, de todos os lados. O outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Meu irmão, assim como essa multidão, não se contente em apenas ouvir o que Cristo fez na vida dos outros. Seja você aquele que haverá de tocar Jesus. Seja aquele que haverá de se lançar aos pés de Jesus. Seja aquele que, assim como a mulher no fluxo de sangue, ela vê uma multidão, mas ela entende a necessidade que ela tinha. E ela se lança aos pés de Jesus e encara toda aquela multidão. Qual é o motivo pelo qual você haverá de se lançar agora aos pés de Jesus? Porque somente nele alcançaremos perdão e graça. Somente através de Jesus. Não se contente, meu irmão, nessa noite, a vir à igreja todos os domingos e ouvir uma boa palavra. Não se contente a estar aqui na igreja para um louvor que seja abençoado. Venha até a presença de Deus para se lançar aos pés do Filho. Venha até a presença de Deus para que agora você ouça a voz dEle. Cristo te chama nessa noite. Cristo te chama nessa noite. Ele está aqui para um relacionamento. A palavra de Deus ela é anunciada domingo após domingo, dia após dia. Ela é anunciada, meu irmão, não se engane. Eu e você precisamos ser cumpridores dessa palavra. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. É muito bom estar aqui no domingo à noite. É muito bom estar aqui ouvindo uma boa palavra. É muito bom ouvir a voz de Deus. Nos louvores, na palavra, na ministração, você está ouvindo. Nossa, que maravilha. Top. Sua alma fica mais leve de tantas guerras. Sua alma fica ali mais tranquila. Mas você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa se lançar aos pés dEle. Eu e você agora precisamos ser como uma pessoa faminta, que não se contenta em saber, em ouvir falar sobre um lugar que tenha algo para comer. De ser uma pessoa que está doente e se contenta a apenas ouvir testemunhos de cura, enquanto você permanece doente. Nessa noite, que a fé no seu coração, em Cristo, ela seja gerada agora para que você possa agir. É uma fé agora que nos move para agir. Hoje, meu irmão, é dia de salvação para a sua vida. Nessa noite, não seja apenas ouvinte, mas seja aqueles que estará disposto agora a aceitar o convite de Jesus. Ainda sobre essa multidão, aquelas pessoas de todas as partes, para nós entendermos a motivação. Aquelas pessoas de todas as partes, todos os lados, elas vinham de várias partes. Naquela época não tinha transporte absoluto na forma como nós temos hoje. E essas pessoas, elas tiveram que deixar os seus negócios.
Essas pessoas, elas tiveram que deixar as suas prioridades. Essas pessoas, elas tiveram que deixar agora sua família, porque ela tinha uma necessidade grande de se encontrar com Jesus. Que haja nessa noite essa grande necessidade de se encontrar com Jesus pela sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo nós analisamos, nossa, que grande multidão, de todos os lados, ainda existiam pessoas que não resolveram abrir mão dos seus negócios, das suas prioridades, daquilo que eles achavam que era sucesso, daquilo que ela achava que poderia trazer agora uma diferencial na vida dela, dinheiro, a fazenda, aos meus filhos, aos meus negócios, eu não posso ir. Muitos são os impedimentos agora para que eu e você possamos estar perto de Jesus. Eles vão surgir, eles vão se levantar. Entenda uma coisa, meu irmão, tudo nessa vida passa. Tudo é passageiro. Vai ficar tudo aqui. Em conversa com os homens essa semana, nós tivemos uma reunião aqui e que foi tratado um pouco sobre isso, sobre aquilo que nós estamos buscando, a nossa motivação para levantarmos da cama, aquilo que nós estamos fazendo para nós possamos buscar, alcançar. E de repente, tudo isso que nós estamos aqui, por vezes nos digladiando, por vezes lutando, por vezes nos esforçando muito mais, fazendo cumprir exatamente o que a palavra de Deus diz, que do suor do teu rosto você vai comer. Nós chegamos a uma constatação de que todos os meus títulos, todos os meus diplomas, o meu patrimônio, os meus bens, tudo, absolutamente tudo pelo qual eu busquei nessa vida, ficará nessa vida. Eu ouvi sobre isso, nessa mesma direção, algo falando sobre troféus. Um grande atleta conquistando seus troféus, conquistando mais e mais, e sua casa já está repleta disso, tomada por isso. Quando a vida agora, quando chegar a hora da morte e que ele for levado, para quem vão os troféus? Lata de lixo. Não tem mais espaço agora. Nós precisamos agora dividir a herança. Quem vai ficar com esses troféus? Eu não tenho espaço na minha casa. Todos os nossos troféus, diplomas, quadros, expectativas, tudo que nós alcançamos nessa vida terrena, fica nesta vida, meu irmão. A única coisa que vai para a eternidade é a sua alma. Nesta noite pedirão a sua alma o que eu e você temos preparado. Lembra da parábola que Jesus conta? Sobre o homem rico que tinha e resolveu, depois de uma grande colheita, rapaz, eu preciso aumentar mais. Eu preciso construir maiores celeiros. E ele começa a construir maiores e maiores celeiros. E depois de construir todos esses celeiros, ele começa a encher esses celeiros. E enche. E até que chega um ponto que não tem onde mais colocar. E ele fala para a sua alma: alma, descansa. Ó, alma, descansa. Tenho patrimônio suficiente, não só para agora, mas para uma vida toda. Vem a palavra do Senhor, como vem aqui nessa noite. Louco, nesta noite pedirão a sua alma para quem você preparou. Jesus Cristo, Ele traz esse ensinamento às nossas vidas. O que daria o homem em troca de sua alma? Muitos têm trocado a salvação de Deus por suas prioridades. Logo amanhã pela manhã, você tem as suas prioridades. Segunda-feira, logo cedo, outros têm hoje ainda suas prioridades. Tempo marcado, hora marcada, pela manhã, logo cedo, quando ninguém está todo mundo dormindo, você já está levantado. Você tem as suas prioridades. E a sua alma, para quem será? A palavra de Deus, ela vai
nos dizer e mostrar também dessa multidão que as pessoas elas deveriam vir como estavam. Estava cego? Eu vou arrumar alguém para me levar até lá. Paralítico? Eu vou arrastado, mas eu vou. Todas as pessoas que estavam, da forma como elas estavam, elas queriam encontrar-se com Jesus. Elas iam até Ele. Elas não colocavam impedimentos no seu coração, dizendo assim, peraí, deixa eu resolver minha vida primeiro. Não, endividada mesmo. Desonesta mesmo. Da forma como você estava mesmo, está enrolado. Impuro, você sente-se o pior pecador do mundo. Essas pessoas não mediram isso para impedir elas de se encontrarem com Jesus. Sabe por quê? Porque é Jesus que traz a cura. É Jesus que traz a libertação. É Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. É Ele que nos traz agora uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova. Eu tenho uma nova vida. Eu me encontro com Cristo, eu tenho uma nova vida. As coisas velhas, elas se passaram. Tudo agora para frente é novo. Direcionado por Deus. Antes eu tomava as minhas decisões. Agora eu sou direcionado pela mão de Deus. Vem comigo, versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Esse episódio do barquinho, às vezes passa um pouco desapercebido, mas você percebe que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, para que ele não pudesse ficar apertado, porque aquela multidão estava vindo com as suas demandas. A multidão estava vindo com as suas demandas para cima de Jesus e vai apertar mesmo. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, nessa noite, Jesus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o motivo pela qual você se aproxima dele. Ele conhece a sua vida. Ele sabe exatamente agora e te conhece, sabe a intenção do meu e do seu coração. Jesus agora coloca um certo limite das minhas demandas terrenas. Porque a missão dele não era ser somente um curandeiro. A missão dele era salvar a minha e a sua alma. Então ele dá um limite. Para controlar aqui, o meu e o seu impulso. Jesus agora, junto com os seus discípulos, ele quer controlar o impulso da multidão para resolver os problemas terrenos. A maior missão de Jesus, o maior desejo dele, é que você tenha vida eterna. E por isso Jesus vai passar a ensinar. Jesus agora vai passar a ensinar agora que a maior cura, a maior libertação seria da nossa alma, da escravidão do pecado que havia sobre nós. Ele quer realizar a cura e libertação sobre a minha e sobre a sua vida do pecado, da condenação do pecado, que se abate sobre o negro, que se abate sobre o branco, sobre o índio, sobre o rico, sobre o pobre, sobre todas as pessoas, sobre aquele que é da esquerda, aquele que é da direita, de todos os lados. Há uma condenação eterna sobre as nossas vidas. E só Jesus, Ele tem a capacidade agora de nos livrar dessa condenação eterna. A missão de Cristo, meu irmão, nessa noite, era ensinar toda aquela multidão, todo aquele povo em nossas vidas, sobre o reino dos céus. O reino dos céus. Sabe qual é o ensinamento que Jesus queria passar sobre o reino dos céus? Que teria uma porta estreita. Que para se achegar a Deus, haveria de se passar por dificuldades. Que para se chegar à presença de Deus, haveria de ser por essa porta estreita. A porta larga, muitos são os que nela adentram. Facilidade, meu entendimento, a minha forma de viver.
do meu jeito, da minha forma. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa sua condição, sua situação, a primazia de Jesus é que você o receba como Salvador do mundo. Ele tem o poder de curar a sua vida. Ele tem o poder de trazer cura física. Mas a maior cura que Jesus quer trazer é da minha e da sua alma. Da minha e da sua alma. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Todos que vieram a Jesus, nenhum foi mandado embora. Todos que chegaram até Jesus. Nenhum pecador que chegou até Jesus, ele não foi recebido. Pelo contrário, todos eles foram recebidos por Deus. Todos eles foram recebidos por Cristo. Nenhuma alma foi a Cristo sem ser recebida. Jesus disse, João 6:37, vai dizer o seguinte: todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é essa. E a vontade do Pai é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Você está pronto para essa mensagem? É sobre isso que eu estou falando, da sua motivação. É deixar, muitas vezes, aquilo que nós estamos olhando e vendo Jesus curando, Jesus realizando várias e várias coisas, e entender que o propósito dele é que ressuscite a mim e a você no último dia. Nós deixamos a palavra da salvação para depois. Portanto, nessa noite, se alguém tem sede de Jesus, venha nessa noite e beba dele. Ele é a água da vida. Todas as pessoas que vieram foram atendidas por ele, enfermos, endemoniados, perdidos em trevas, aflitos, aqueles sem esperança, até a mulher adúltera, que precisava naquele momento ser apedrejada, encontrou em Cristo amor, que eu e você já estávamos com as pedras das mãos. Encontrou o amor em Cristo. Jesus, ele não esmaga aquele que já está caído. Pelo contrário, ele tem paz, redenção e perdão para mim e para a sua vida. Ele reabilita a minha e a sua vida, ele dá uma nova vida, ele traz esperança ao seu coração, ele perdoa, ele restaura a dignidade, liberta pecadores. E olha para aquela mulher adulta e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela olha: nenhum mais, nem eu mesmo te condeno. Vá e não peques mais. A mensagem de salvação para mim e para a sua vida é para que eu e você tenhamos um encontro com Jesus e possamos viver a vontade do Pai. E possamos viver debaixo da vontade de Deus. Todas aquelas pessoas, vamos imaginar aqui umas 200 pessoas. Umas 200 pessoas cercando Jesus. Foram curadas. E se espalhariam pelos 4 cantos agora, para anunciarem mais uma vez quem era aquele Jesus. Perceba, meu irmão, dessa história para hoje, mais de 2000 anos se passaram. De lá para cá, continuam pessoas sendo curadas, continuam pessoas sendo transformadas, continuam pessoas sendo salvas, continuam pessoas sendo agora arrebatadas agora pela graça de Deus. E continua anunciando esse Jesus. Eu e você que fomos alcançados pela graça de Jesus, nós temos uma missão: proclamar a verdade dele. Nós fomos transformados. Deus me deu uma nova vida. Ele me curou, ele me resgatou das trevas. Por que você deve vir a Cristo agora mesmo? Porque ele é o Salvador do mundo. É ele que convida nessa noite pecadores, porque ele é o Salvador.
Se eu tenho sede, Ele é a água da vida. Se eu tenho fome, Ele é o pão vivo. Se você está perdido, Ele é o caminho. Se você está morto, Ele é a ressurreição e a vida. E o próprio poder de Deus que te encoraja nessa noite, que te impulsiona nessa noite. É o Espírito de Deus que vai fazer a obra nessa noite para trazer você até o altar do Senhor, para trazer você até aos pés dEle. É o Espírito Santo de Deus agora que vai mudar o seu coração, porque eu não tenho o poder de convencer o seu coração de nada. Eu só sou um mensageiro. Só quero trazer a palavra de Deus completa para a sua vida. Às vezes você não tem forças para chegar a Jesus. É o próprio Deus que cria, que criou você, que conhece você e que fala com você. O Espírito Santo de Deus fala com cada coração aqui nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. Jesus em todas as suas parábolas falava isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, versículo 11 e 12, para caminharmos para o final. Também os espíritos imundos, quando viam, espíritos imundos aqui, demônios, espíritos imundos, demônios, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Perceba uma coisa, logo de primeira, Jesus chega no final, quando ele é ressurreto dentre os mortos, e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu irmão, Jesus tem toda a autoridade. Todas as potestades, todos os demônios se submetem à voz de Jesus. Todos se submetem ao poder que há em Jesus no céu e na terra. Você lembra daquela história que os discípulos estavam no barco e Jesus dormindo, de repente toda aquela tempestade: acorde, nos socorra. Talvez agora você não estava se importando conosco, não está se importando. Você quer que nós morramos aqui? Jesus se levanta. Vento, mar, aquieta-te. Há todo o poder e autoridade no nome de Jesus, na voz dele. E a voz dele agora ecoa em seu coração. A voz de Jesus agora ecoa no seu coração. Para aquele episódio, as ondas do mar se acalmaram. Todas as doenças que aqui foram demonstradas dessas pessoas que estavam sendo curadas, a doença atendia à voz de Jesus. E até os demônios se rendiam a ele, se prostravam diante dele. Os demônios se prostravam diante dele, se rendiam à sua autoridade. Os demônios, eles vão declarar uma verdade. Eu quero que você aguce seu ouvido aqui comigo. Eles vão declarar uma verdade. Jesus, você é o Filho de Deus. Aqueles demônios, aqueles espíritos imundos, eles vão declarar agora uma verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Por que será agora que Cristo quer que ele se cale? Por que será que agora Jesus expressa isso no versículo 12, lhes advertiu severamente que não os expusessem à publicidade? Nós sabemos que aqui era o início do ministério de Jesus. Jesus estava no início de uma caminhada. Era evidente também que ele não queria se expor naquele momento. Mas há algo mais profundo que eu quero trazer ao coração dos irmãos nessa noite. Eu e você, perceba, eu e você sempre queremos alguém para resolver os nossos problemas. Eu e você queremos alguém para resolver os nossos problemas. Lá estão os demônios prostrados e dizendo: está aí o Filho de Deus. Vem para ele. Pode vir. Está aí o Filho de Deus. E daquele momento, para resolver a vontade do povo, a vontade da multidão, para saciar os desejos da multidão, Jesus pede que eles se calem.
Jesus pede agora para que eles se silenciem. O diabo e os demônios, preste bem atenção nisso. O diabo e os demônios, eles buscam não fazer a vontade deles, mas fazer a minha e a sua. O diabo e os demônios, eles não estão interessados em fazer a vontade dele. Eles estão interessados que você faça a sua. Porque no momento que você fizer a sua vontade, você não estará fazendo a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Algo aqui espiritual, há uma guerra espiritual sendo travada pela minha e a sua alma. Aqueles demônios estão tentando tirar Jesus do seu foco. O Filho de Deus, o famoso. O Filho de Deus está aqui entre nós, passeando entre nós. Olha que maravilha. O Filho de Deus está aqui. Aproveite agora que Jesus está aí e faça agora a sua vontade. Aquilo que eu e você queremos. Mesma estratégia que o diabo faz com Jesus na tentação. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Filho de Deus? Está com fome aí? 40 dias no deserto? Transforma essas pedras em pães. Você tem poder. Você tem autoridade. O Filho do Altíssimo. O grandão lá. Por que você não faz o seu desejo? Realiza a sua vontade. Você tem poder para isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De quem estava saindo aquela palavra? De quem estava saindo aquela frase? De demônios. Será que eu e você, nós temos tido discernimento em saber qual é a voz de Deus? Qual é a voz humana? E qual é a voz dos demônios? Todos os dias nós lidamos com isso, tá? Todos os dias. Quer ver uma? Você está para fechar um grande negócio. Você conhece o coração da pessoa lá? Você só está vendo a letra de papel, preto no branco. Mas você conhece a intenção que está lá dentro do coração daquela outra pessoa? Nem eu, nem você conhecemos. É por isso que é importante nós estarmos atentos e sensíveis à voz de Deus. O que Deus tem para mim e para você. Nesse momento, mesmo que eles estejam afirmando uma verdade, a intenção é maligna. Tirar Jesus do seu propósito. E qual é o propósito de Jesus? João 6, 38. Ele declara isso. João 6, 38. Está na sua Bíblia. João 6, 38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai é essa. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Versículo 40, João 6, 40. Porque a vontade do... Jesus em todo momento, ele não queria fazer sua própria vontade. Ele só queria fazer e quer fazer a vontade do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Para todo o ministério de Jesus, ele é impulsionado para viver e fazer a vontade do Pai, o que eu e você temos feito nos últimos dias. É a sua vontade? O que te move é a sua vontade? O que te move é a sua vontade nesses últimos dias? É o seu desejo? Você não tem uma preocupação em saber qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai para a sua profissão? Qual é a vontade do Pai para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para os nossos filhos? Qual é a vontade do Pai? Isso precisa nos mover. Nós precisamos nos mover pela vontade do Pai. Por isso que Jesus proíbe agora os demônios.
Não, vocês não vão dar testemunho a respeito disso. Porque o único testemunho válido será aquele que haverá de vir da palavra de Deus. O seu testemunho não é válido. O único testemunho válido é aquele que vem da vontade do Pai. Jesus não veio para ser um líder político. Aquela multidão, aquele povo, toda aquela esfera religiosa estava esperando um líder político e religioso para tirar todos eles da opressão de Roma. O meu reino não é desse mundo. Jesus declara. Isso deixou Judas maluco. Isso fez com que Judas deixasse o diabo entrar onde? Dentro. Porque queria a sua própria vontade. O reino de Deus, meu irmão, minha irmã, nessa noite, começa não com o destronamento dos governos humanos, nem solucionando os seus problemas, tá? O reino de Deus não começa solucionando os seus problemas. O reino de Deus começa com arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 3:2. Qual tem sido a voz que você tem ouvido nesses últimos dias? O que tem feito você se mover? Sua razão, sua mente, sua vontade? Você tem dado ouvido às circunstâncias? A palavra de Deus vai dizer, já caminhando para o final: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quero encerrar com João 20, 30 e 31. Abra sua Bíblia, eu quero encerrar com essa passagem. João capítulo 20, verso 30 e 31. E você vai entender nessa noite o que você precisa se mover. João 20, versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. João 20, 30. Jesus fez muitos outros sinais diante dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Você quer ter vida no nome de Jesus nessa noite? Você quer receber a esse Jesus nessa noite? Esse é o grande anseio, isso é o que move Jesus. Que você compreenda esta verdade. Quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Ministério de louvor aqui à frente, nós vamos. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Eu espero que essa palavra alcance espaço, lugar, para que você possa se mover. E esta é uma noite que a salvação de Jesus aqui é anunciada. Você já tem essa certeza no seu coração, mas é necessário agora você vir aos pés de Jesus. Confessar com a sua boca que você o recebe nessa noite. A palavra de Deus nessa noite foi para que eu e você creiamos nele. Para que nós possamos agora nos mover não mais pela nossa vontade, não mais pelo nosso desejo, mas para fazer a vontade do Pai. Sabe qual é a vontade do Pai para mim e para você? Que nós possamos estar juntos todos no último dia. Juntos. Esse é o grande desejo. Pai, a oração de Jesus em João 17: Pai, eu os amei, eu não quero que nenhum deles se perca. Nessa noite, para você também, Cristo nessa noite não quer que você se perca. A palavra de Deus foi aqui anunciada, e eu espero que alcance lugar no seu coração. Feche seus olhos aqui neste lugar. Nós vamos orar ao Senhor. É um momento que você tem sondar as suas motivações. Sonde agora as suas motivações. Sonde agora
aquilo que você precisa agora abrir mão muitas vezes, para que agora você possa se encontrar com Jesus, para que agora você possa se encontrar com o Mestre, para que nessa noite você possa receber dele salvação. Jesus anuncia nessa noite, a palavra de Deus nessa noite é anunciada, para que você encontre salvação nele, por ele e para ele, são todas as coisas. Nós vamos cantar nessa hora? Qual? Vamos cantar ao Senhor. Permaneça com seus olhos fechados, permaneça com o seu momento de decisão, é o momento da sua decisão diante do Senhor. É o momento de você renovar agora a sua aliança com o Senhor. É o momento agora de você responder a pergunta: você conhece Jesus? Que você possa conhecê-lo nessa noite. Toma-me